Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Além então desses dois pontos, então deixa eu ver se eu tenho mais um aqui que eu separei nesse checklist. O terceiro ponto do checklist. Topos de ciclos anteriores. Então esse é um ponto também onde o preço pode aparecer o fundo verdadeiro do preço e é onde pode ter a zona de capitulação. Então nós temos duas regiões aqui principais nesse contexto que eu falei, que podem ser então o fundo de capitulação do BTC. O topo do ciclo anterior. O topo do ciclo anterior também, por exemplo, serve como um fundo majoritário. Por quê, pessoal? Porque muita gente que perdeu a oportunidade de comprar esse ativo quando ele rompeu o topo, pode usar essa referência para entrar no preço, entender que o preço está desvalorizado. Uma coisa que é legal e é muito interessante das quedas é que ela é tão importante quanto o mercado em alta, né? Tanto o mercado bull quanto o mercado em baixa, ele é importantíssimo. Por quê? Porque quanto mais o preço cai, mais a percepção do investidor é, cara, se eu comprar aqui e um dia o preço voltar lá para o topo, quanto de lucro eu terei somente em BTC? Ou quanto de lucro em dólares eu vou conseguir ter somente me expondo em Bitcoin? Né? Então isso mexe muito com a ganância. Então, quanto mais um ativo que era extremamente valioso, ou seja, que valia $68 mil por unidade por umas semanas ou mais, ou por uns dias ou mais, e você tem essa lembrança, e ele chega próximo a $20 mil, por exemplo, você consegue meio que calcular assim, cara, se um dia esse ativo, que é escasso, deflacionário, e o governo não vai ter como controlar, os bancos centrais não vão ter como controlar os meus bitcoins, não vão ter como controlar meus bitcoins diferente das CBDCs. Qual é o preço que vale a pena eu comprar e quanto se eu me expor, por exemplo, a $20 mil, eu terei caso o BTC um dia volte para esse patamar de preço. Então isso não é só pessoas físicas que enxergam, isso são fundos de investimento que enxergam da mesma maneira, né? Então muita gente enxerga dessa maneira. Então quanto mais o preço cai, mais interessante ele fica para comprar. Bom, então topos de ciclos anteriores são, na minha opinião, do checklist que a gente está fazendo, né, de como identificar os melhores preços para compra. Na minha opinião, o topo do ciclo anterior, que é do topo que aconteceu lá em 2013, lá em 2017, aliás, o topo de um ciclo anterior, para mim, ele é o ponto máximo de aceitação psicológica para a compra. Né? Que o cara fala, não, agora eu não me aguento. Agora eu não me seguro. Agora eu vou comprar. E se eu comprar Bitcoin agora, talvez daqui a 10 anos eu vou comprar essa casa aqui que vale, sei lá, $4 milhões. Essa casa aqui em Nova York vale $4 milhões, é um cubículo de 75 metros quadrados, 60 metros quadrados. Né? Então você começa assim, meu Deus. Então, cara, se eu comprar a 20 mil, o que vai acontecer com o meu capital quando o BTC bater 60 mil? Vou ter 3 vezes, né? Vai começar a alimentar a história do investidor. Isso no mínimo. Se ele ultrapassar no futuro, como ele é deflacionário, um ativo mais escasso, vai acontecer o halving em 2024, 2025, então ele pode superar os 60 mil. Então, no mínimo, eu vou ter 3 vezes o valor do meu patrimônio atual. No mínimo. Então, foi desta forma, nessa fase de capitulação, que eu estoquei Cardano lá em 2018, 2019 também. Foi nessa fase, essa grande dor de contração, que é um período longo, período extremamente longo, tá? Então, é nessa fase, que é a fase de contração, que existem quedas e altas equilibradas, né? Então, você tem aquelas semanas de altas e depois semanas de quedas. As semanas de alta, semanas de queda.
Semanas de alta, semanas de queda, adicionados com pouco volume, pouca volatilidade e aceitação de prejuízo. Então, aqui, que é a fase de capitulação e contração, que eu quero estocar Bitcoin. É aqui que eu quero. É realmente aqui que eu quero. Tá? É no momento em que o Bitcoin sai, por exemplo, aqui eu estou com o gráfico da Cardano, né? Mas eu estou falando, é aqui nesse momento que o gráfico do Bitcoin sai, sei lá, de 25 mil dólares e vai para 30, de 30 para 25, de 25 para 30, 30 a 25. É sempre assim, fica meses nessa punheta, né? Meses. Então, assim, no curto prazo você tem rompimento da média 8 semanal, o preço volta a subir, você fica exposto, perde a média 8 semanal, você sai fora, fica dolarizado, volta a média 8 semanal, você fica comprado. E a tua vida é isso. São micro tendências de alta e de baixa por um período longo de tempo, onde o preço não chega nem perto do topo anterior. Mas aí, por exemplo, na Cardano, né? Na Cardano você tinha lá o topo, na época era $1,15 aí. $1,15, eu acho que foi o topo da Cardano, tá? Então você viu tudo aquilo acontecer, cair, eu vi tudo acontecer com a ADA, gostava já da ADA, mas eu não tinha nada dela, não tinha comprado ela aqui em cima. Mas quando ela chegou nesse ponto onde ela perdia, voltava, cara, nesse ponto aqui, cara, eu basicamente fiz a seguinte matemática. Cara, eu vou comprar um ativo que as pessoas continuam desenvolvendo o projeto dela, e se um dia se eu comprar ela a 4 centavos, e um dia ela voltar para $1, eu vou ter um ganho de capital de 3.000%. Né? Então, se você consegue identificar essa fase de capitulação e você compra nela, e você vê que a coisa ainda continua sendo desenvolvida, ninguém abandonou. Não foi que nem o criador da Shiba que fechou, desligou aí saiu do Twitter, ou sei lá o que, fechou o site, ou sei lá o que. Né? Se você vê que o projeto continua sendo desenvolvido, que ele continua tendo valor, ora, você viu um negócio que valia $1,15 e continua tendo desenvolvimento e continua com promessas, com coisa para entregar no futuro, e as coisas estão sendo entregues, você vai lá e compra um ativo que valia $1, agora você está comprando por 5 centavos, 4 centavos. Então, nesse platô, nessa fase de contração, que eu acho interessante estar exposto. Tá? E ela vai levar anos, leva tempo, tá? Então, por exemplo, dentro desse range aqui, quanto tempo levou? 784 dias. Então, você conseguiu comprar um ativo que já chegou a valer $1 e que ainda está em desenvolvimento, você conseguiu comprar ele por entre 2 a 4 centavos e 5 centavos, até 10 centavos, durante 778 dias. E aí você poderia suspeitar, porque você nunca vai ter certeza, mas você pode suspeitar que esse ativo ele pode ganhar valor no próximo ciclo de alta do Bitcoin. Então você tem que calcular isso aí. Então basicamente é isso. Ó. Você tem os ciclos anteriores como fundo. Também, né? O topo do ciclo anterior ele pode ser um fundo, por exemplo. No caso do Bitcoin, é uma métrica que eu utilizo. No caso das altcoins, absolutamente não. Por quê? Porque as altcoins têm um mercado muito menor, então não tendem a respeitar topos anteriores. Eles passam os topos anteriores. A Cardano até chegou a ficar presa por um tempo nesse suporte que era o topo anterior, veja. O topo anterior dela foi o principal suporte. O topo anterior do ciclo dela foi um suporte que segurou o preço dela durante 410 dias. E que inverteu de fato quando perdeu o suporte e agiu como resistência. Né? Agiu como resistência. Então agora ela está ainda descobrindo buraco, descobrindo fundo, descobrindo o seu novo preço.
Aí você pega outro topo aqui, o outro topo ele também está quase aqui tocando como suporte, né? Então, o próximo topo. Se perder esse próximo topo, então se ela perder esse próximo topo e servir como que serve como suporte, ela vai tentar buscar o próximo topo como suporte, que é essa região dos 18 centavos. Então, se ela perder os 37 centavos, a Cardano vai chegar a 18, 19 centavos. E possivelmente esse vai ser o fundo verdadeiro da Cardano nesse ciclo. E se ela perder, não tem problema, ela pode chegar a 15 centavos. E se ela perder, não tem problema, ela pode chegar a 9 centavos. E se perder, ela pode chegar no suporte lá do passado, 3 centavos. E se perder, ela vai a zero. E se perder, você fica endividado no banco. Tô brincando. O que acontece, ó, não vai perder, tá? Mas o que acontece? Eu acho que o fundo majoritário da ADA vai ser entre 19 centavos e 34 centavos. Vai ser entre esses topos antigos dela, né? Por quê? Porque a Cardano continua tendo desenvolvimento, porque a Cardano não deixou de existir, ninguém abandonou o projeto, tem cada vez mais pessoas adotando Cardano na vida delas, e basicamente é isso, né? Sendo um projeto, sendo uma altcoin. A mesma coisa penso para Ethereum, a mesma coisa penso para todas as outras altcoins interessantes e que sempre estão sendo construídos seus ecossistemas e tendo seu desenvolvimento pleno, tipo a Polkadot também, né? A Solana eu já desisti por enquanto, tá? Então a Solana, enquanto não... A Solana ela teve um problema que é assim, quando você perde a confiança, porque não dá para você confiar numa blockchain ou num sistema DeFi que fica travando aleatoriamente a cada 3, 4 meses. Porque daqui a pouco pode ser um travamento mais grave, pode acontecer alguma coisa que fique mais horas. Não tem como um sistema financeiro todo trabalhar e funcionar sem ter confiança. Então, tudo que é construído com base em confiança